Irmãos, deixa eu falar uma coisa para vocês. As piores heresias foram criadas por crentes falsos, por gente que está dentro da igreja, mas não foi regenerado, por teólogos, por líderes falsos da igreja. No ano de 390, eu preguei para vocês domingo passado, retrasado, o ano 390, a igreja que era perseguida, ela foi abraçada pelo Império Romano. O imperador Constantino abriu as portas, deu passo para a igreja e abraçou essa igreja e tornou essa igreja a igreja oficial do Império Romano. A igreja agora estava dentro do palácio, a igreja estava de mãozinha dada com César. Quando a igreja, ela se une com o Estado, ela cai e entra em decadência. Então, o que aconteceu? No ano 390 em diante, a igreja foi criando um sacramentalismo, salvação por meio da igreja. A igreja se sentiu tão importante e poderosa que ela começou a pregar salvação por meio da igreja, por meio dos seus dogmas e rituais. Você participa da igreja, dos seus dogmas e rituais, e você vai ganhar sua salvação. E esse sacramentalismo se tornou um inimigo de Cristo e do verdadeiro evangelho. Pararam de pregar sobre Cristo, pararam de pregar o evangelho, martirizaram muitos cristãos verdadeiros. E somente no século XVI, com a reforma protestante, que veio a denúncia contra esse desvio, essas heresias. Mas esse desvio e essas heresias persistem até hoje, como as demais. No século XIV, com a Renascença, veio o racionalismo, que piorou com o advento da Revolução Industrial no século XVIII. Deus foi substituído pelo homem, pela razão, pelo conhecimento científico. Não precisa mais de Deus, não precisa mais de Bíblia. Agora nós temos os professores da universidade, agora nós temos os cientistas, nós temos os mestres. O racionalismo, criado por essas pessoas e por essa onda, e pela Renascença e pela Revolução Industrial, esse racionalismo começou a atacar a Bíblia, desprezar a Bíblia, negando a sua inspiração, negando os milagres relatados na Bíblia, a divindade do Senhor Jesus Cristo e o Evangelho da Graça. E isso foi enfraquecendo os seminários, as igrejas. Você enfraquece os seminários, você enfraquece as igrejas, porque seminários formam pastores com teologia liberal, que não crê na Bíblia, não crê em Cristo, não crê no Evangelho, e formam igrejas fracas. Daí veio o século XIX. No século XIX veio uma ortodoxia fria e morta. O século que mais se traduziu e publicou Bíblias naquele tempo, até então, mas tinha pouca vida. Especialmente na Inglaterra, a igreja cresceu, era muito respeitada e tal na Europa, mas era uma igreja fria e morta, a ortodoxia fria e morta. No início do século XX, veio o experiencialismo, o culto com emoções, com visões, com sonhos, com milagres, com novidades, com demonstrações de poder, com profecias extra-bíblicas. Alguns de vocês ficam aí felizes com aquilo que aconteceu na rua Azusa, lá na Califórnia. Vão ver a peça lá. Aquela peça mostra a coisa de uma forma romantizada. Mas ali começou um problema sério. Um tipo de avivamento que já estava envenenado por uma tendência de se afastar da Bíblia. E ver a experiência e procurar a voz de Deus nas experiências e não na Bíblia. Depois, no século XX, veio também o ecumenismo. Lembro meu pai, no começo do seu ministério, lutando contra a ideia ecumênica que estava chegando até nos arraiais batistas. Vamos se unir com os católicos, união à custa da verdade. Vamos falar menos de doutrina, para a gente poder se abraçar no amor de Deus em Cristo Jesus. Depois, nos anos 60, veio o politicismo. A teologia da libertação via Igreja Católica, a missão integral, que é a mesma teologia da libertação, via evangélicos. E essa teologia da libertação via católicos, a missão integral via evangélicos, sutilmente levou a igreja a deixar a prioridade da pregação do evangelho para fazer justiça social, para se preocupar e lutar pelos pobres e oprimidos. E aqui nessa cidade mesmo tem a Igreja Batista que está nessa pegada. E a tendência é pregar menos o evangelho. Você conversa com o pastor deles, estão mais preocupados com a favela, com isso, com aquilo, com sopa para os pobres, do que com a pregação do evangelho, como se a pregação do evangelho
não fosse a solução principal, básica, que a pessoa precisa, porque a sociedade precisa para ser transformada. Nos anos 90 veio o pragmatismo. Rick Warren, Bill Hybels e outros pastores que já estão aposentando-se ou aposentados, eles iniciaram movimentos e fizeram as suas igrejas crescer rapidamente, através do uso de técnicas de marqueteiros e de técnicas empresariais para avançar o reino de Deus. Rick Warren falou: nós vamos plantar uma igreja friendly, user friendly. Eu não vou chegar e plantar uma igreja no seu bairro, eu vou primeiro visitar você, seus vizinhos, e perguntar para você que tipo de igreja você gostaria, que tipo de mensagem, que tipo de pastor, que tipo de liturgia, e deixa o incrédulo falar como que vai ser a igreja de Cristo aqui. A gente não parte da Bíblia, a gente parte do incrédulo. São técnicas de marqueteiros, e faz uma igreja crescer. Você cria uma igreja com vários ministérios: ministério de pescador, ministério de motoqueiro, ministério de fofoqueira, ministério ministério disso, daquilo, ministério de quem gosta de jogar beach tênis, ministério de quem gosta de jogar vôlei. Você cria um mando de ministério, a igreja lota. Tem uma igreja aqui na região que tem até o ministério do carro usado, da relíquia, carros usados. Os irmãos vêm, param os seus carros, e ali eles acham que é uma forma de evangelizar. Eu não consigo ver Jesus fazendo um tipo de coisa assim, não vejo o apóstolo Paulo fazendo uma coisa desse tipo. E a verdade, então, ela vai sendo substituída por aquilo que dá certo. É o pragmatismo. Depois veio a teologia da prosperidade. Eu não preciso falar sobre ela, você conhece muito bem. Muitos de vocês fugiram de igrejas onde tinha essa pregação da teologia da prosperidade. E hoje, nos últimos 2 anos, a teologia coaching, proclamada por um ex-pregador da teologia da prosperidade, que agora está adotando a teologia coaching, o tal do Joel Osteen, vizinho da minha filha nos Estados Unidos. Tem um grande hipermercado, uma grande arena, uma arena que foi transformada numa igreja para 45 mil pessoas por domingo. E Joel Osteen, esse camarada alinhadinho, que está sempre sorrindo, parece um Silvio Santos do Evangelho, ele só fala sobre amor, paz, misericórdia. Ele fala muito sobre você celebrar a vida e ser feliz com Cristo. E ele que escreveu aquele livro, O Melhor da Sua Vida Agora. E eu denunciei esse livro numa mensagem anterior aí. E todas essas ondas, todas essas heresias, elas vieram e elas enfraqueceram, mas elas não morreram. Elas foram apenas acumulando. Nós temos, nos dias de hoje, uma salada de tudo isso, de sacramentalismo misturado com o racionalismo, com a ortodoxia fria e morta, com o experiencialismo, crente querendo subir pelas paredes, ver Jesus, abraçar Deus, gente querendo o ecumenismo, gente querendo o politicismo dentro da igreja, gente querendo o pragmatismo, teologia da prosperidade e coaching. É uma salada que afeta a cada um de nós.